Café Filosófico de hoje fala de amor. A palavra amor pode dizer muitas coisas. O amor na entrega, o amor na separação, amor-desejo, amor-afeto, o amor-paixão e o amor-família. O programa de hoje dá sequência à série de cinema do Café Filosófico. Na Sala Escura vivemos os amores da tela. No filme As Pontes de Madison, uma dona de casa com uma família estável vive 4 dias de paixão intensa com um fotógrafo. Agora, o conflito da personagem só pode ser resolvido por um caminho, o caminho do amor. O amor é um arquétipo. O arquétipo da conjunção, que Jung deu grande importância em sua obra e no último dos seus livros principais, intitulado O Arquétipo da Conjunção, ele chama a atenção sobre a importância da reunião e da separação das polaridades em função da energia psíquica. Essa é a definição do amor. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, a união dos opostos era o caminho para a autorrealização. Ele chamou de arquétipo da conjunção a possibilidade da consciência de juntar o que está separado. O símbolo maior dessa união é o encontro entre homem e mulher, capaz de gerar uma nova vida. O amor é a união que traz o autoconhecimento. Amar é conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Como disse Jung, a coisa mais aterrorizante é se aceitar completamente. O amor é uma função estruturante muito importante para o desenvolvimento da personalidade. A criança começa a desenvolver como identidade, como pessoa autônoma, a partir do amor, a partir do olhar que lhe é destinado pelos pais, pelos cuidadores, em função do amor que lhes é dado. A partir daí, em cada fase da vida, o amor ocupa uma posição central, embora os objetos desse amor possam ir se modificando. O amor é como uma linha mestra que nos impulsiona para a união com o outro externo e a união com o outro interno. A união com a transcendência, a união com a totalidade da gente, da nossa personalidade mais profunda, com a nossa essência, e a união também com o outro. Não é? Porque o arquétipo, ele é virtual, ele, para se manifestar, ele precisa ter um objeto, ele precisa ter um continente. Pode ser uma imaginação, pode ser muito abstrato, mas em se tratando do amor, via de regra, ele é projetado, ele é depositado numa relação com uma outra pessoa. Então, é isso que nós vamos hoje acompanhar, como através de um outro concreto, de um amor existencial, a gente pode se dirigir para um autoconhecimento e para um amor a gente próprio, é um amor de transcendência. Quando Jung fala no arquétipo da conjunção para a formação da consciência, ele se refere à união e à separação das polaridades. União, quando se busca aquilo que se mais quer para o desenvolvimento. Separação, para deixar aquilo que passou. União e separação fazem parte do amor e da transformação da consciência. E é assim que no início da vida, a criança encontra no pai, na mãe, no desenvolvimento das suas reações subjetivas e no vínculo entre os pais, subsídios para desenvolver a sua consciência. Esse vínculo entre os pais é misterioso, é subliminar, mas ele atua estruturando a consciência de uma maneira central, tanto quanto a identificação e as reações ao complexo materno, a mãe, quanto ao complexo paterno e ao pai, e as reações da criança a eles. E a gente não poderia deixar de mencionar, ao falar do amor, o mito do andrógeno de Platão, né? Que ele fala, então, no banquete, da existência daquele ser uno, redondo, completo,
e que, justamente por ser tão inteiro, ameaçava os deuses. Quer dizer, seria um ser capaz de tentar ocupar esse lugar maior, transcendente, e então os deuses, temendo essa possibilidade, dividem esse ser, e então essas duas metades passam a buscar continuamente uma a outra. Então, esta ideia do amor como aquele elemento que visa unir um ao outro, unir a pessoa à transcendência, unir a pessoa ao que ela tem de mais essencial, é o que a gente vai ver hoje aqui muito. No começo havia 3 gêneros da humanidade, não 2, como hoje. O real andrógeno reunia num único ser o princípio macho e o princípio fêmea. Tendo então concebido soberbos pensamentos, empreenderam subir até ao céu para atacar os divinos. Zeus cortou os homens em 2. Uma vez realizada esta divisão da natureza primitiva, eis que cada metade, desejando a outra, a procurava. É desde então que o amor mútuo é inato aos homens, que procura curar essa natureza ferida. Desde o início, como no mito de Platão, a consciência da criança para formar um eu separa-se do todo. E essa separação é como que um mito de perda do paraíso, um mito de pecado original, um mito de sofrimento original da vida. E essa separação, então, doerá dentro da alma e fará com que ela busque a sua reunião, através de inúmeros relacionamentos, sempre buscando e sempre se separando, porque nenhuma das partes buscadas jamais será o todo. Elas sempre serão transições, etapas de transformação. Onde te escondeste, amado, e me deixaste gemendo? Fugiste como um servo depois de me haver ferido. Saí atrás de ti, gamando, mas já havias partido. Pastores que forem além dos montes, se encontrarem aquele que eu mais quero, diga-lhe que adoeço, sofro e morro. Ó chama viva de amor que fere externamente minha alma no seu centro mais profundo. O filme As Pontes de Madison narra os 4 dias de um grande amor. Uma mulher casada conhece um fotógrafo, enquanto o marido e os 2 filhos estão em viagem. Parece um enredo típico de um filme de traição. Mas o diretor Clint Eastwood preferiu explorar outros caminhos. As Pontes de Madison nos fala de um delicado equilíbrio do amor. A personagem agora terá de fazer a difícil escolha entre a paixão e a família, entre o seu próprio desejo e doar-se aos outros. Os psicólogos junguianos Carlos Beighton e Maria Helena Guerra falam da força desse sentimento e de como o amor pode modificar uma vida. Bem, no início do filme, nós vamos encontrar um aspecto muito interessante da relação entre pais e filhos, expresso aqui pelo choque do filho e da filha ao saber que a mãe, recém-falecida, queria ser cremada. Essa ideia de uma pessoa cremada naquela família, o filho chega a dizer, mas na minha família nunca... Aliás, eu nem conheço alguém que tenha sido cremado. Demonstrando que seria quase um ato de transgressão, sobretudo porque o pai havia comprado 2 jazigos. Então, como a mãe podia querer ser cremada. E a gente, a partir, então, dessa situação, a gente imagina e reflete sobre a relação que os filhos têm com os pais, a relação com o próprio imaginário. Né? O que é que os filhos enxergam na figura parental, nas figuras parentais. Essa mãe idealizada, né, que os filhos, na verdade, não a conheciam,
né? Eles imaginam quem seria essa mulher, vai ser conhecida, então, no decorrer do filme. Mas é algo muito interessante a gente ver na nossa realidade, né, com as pessoas, uma coisa muito presente na vida, como é difícil para um filho olhar para o pai, olhar para a mãe, como uma pessoa, né, com os mesmos desejos, os mesmos impulsos, as mesmas limitações e grandezas de um ser humano. E há, então, segredos que permeiam a relação dos filhos com os pais. Muitas vezes suspeitas, imaginação, muitas vezes fatos. E frequentemente segredos fundamentais da família que as crianças vão ao pouco descobrindo no decorrer da vida. E aqui surge o grande segredo da personalidade da mãe. Um grande amor, que começa a ser revelado já no início do filme. Estes segredos são sempre simbólicos na vida familiar, porque eles pertencem à personalidade dos pais, ao vínculo entre eles e ao imaginário da criança. E ele entrará como símbolo na formação da consciência das crianças durante o seu processo. E esse símbolo, neste caso, no processo destes filhos, é um grande amor. Nós sentimos aqui a necessidade que a mãe tem de contar aos filhos a sua história. Ela quer transmitir isso aos filhos, só que ela não teve coragem de fazê-lo em vida. Porque a mudança da identidade seria grande demais. Se ela encontrou, então, o caminho do testamento, o caminho da carta que ela deixa para eles. Ela chega a dizer que ela poderia fazer a opção de morrer e levar esse segredo com ela, mas que ela gostaria que os filhos de fato a conhecessem. Então, essa possibilidade de conexão com o outro, transcendendo a própria morte, ultrapassando e deixando-a tão presente, tão viva, junto com o pedido de cremação, é uma coisa muito paradoxal, mas é aí que os filhos vão poder descobrir quem era a mãe. E uma mãe muito humana, com vivência muito profunda, e que vai ser, então, esse legado que ela vai deixar para os filhos. E, de repente, o resumo de tudo é uma chave. A chave de uma porta que não abre para o interior desabitado, no solo que inexiste. Mas a chave existe. Nós, agora, passamos a ver como vivia Carolyn, Michael, sua mãe Francesca e seu pai, Richard, no lar, na fazenda. Como era a sua vida diária. Como eles estavam um com o outro. E como havia se tornado rotina a vida da família, o casamento. Muito afeto, muita repetição, mas a vida mostrava a falta de alguma coisa nessa transformação. Os pais se aproximavam do meio da vida. E esta rotina era como a calmaria que prenuncia a tempestade. Como o céu sem nuvens que, de repente, anuncia a mudança do tempo. Aqui nós vamos ver uma situação muito normal, não só o normal no sentido da norma, mas tudo transcorrendo tranquilamente. Então não é assim uma disfunção grave, o problema dela não era, por exemplo, o marido a maltratava, espancava,
Não acontecia nada disso, a vida dela estava absolutamente calma, né? Com esse céu azul que Carlos mencionou. Eu estou frisando isso para que a gente possa observar que essa experiência que ela vive é uma experiência também cotidiana. A gente não precisa viver assim um drama terrível para que as coisas aconteçam e para que a gente tenha a oportunidade de ter uma vivência especial, para ter um caminho diferente na vida, algo significativo, importante. Quer dizer, a coisa chega e bate a porta, aqui no caso quase que literalmente bateu a porta de Francesca. Então, como isso pode acontecer a qualquer momento na vida de qualquer pessoa, no caso aqui, numa idade muito especial, que era a metade da vida, né? Um momento de virada. No meio da vida, o amor se transforma. É mais uma das grandes etapas do desenvolvimento do amor na relação entre as pessoas e a consciência. Jung chamou atenção para a metanoia, a crise dos 40, quando existe uma grande transformação na personalidade e aquilo que ainda não foi vivido emerge para complementar a formação da personalidade. O self almeja para chegar à totalidade. O que favorece esta imersão é a necessidade de um encontro profundo. Não é mais aquele do namoro da adolescência e da paixão. É agora um encontro profundo de um outro que revelará o que há de mais sensível e oculto na individualidade. Na metade da vida, Jung rompe com o antigo mestre Freud e abandona a liderança da Associação Psicanalítica Internacional. Na metade da vida, o ator e diretor Clint Eastwood já havia interpretado dezenas de pistoleiros sem nome e policiais implacáveis. Depois do rompimento, Jung se viu solitário. Um dia ele sente vontade de brincar no jardim de sua casa. Como uma criança, começa a fazer construções na areia. Na segunda metade da vida, Jung constrói a sua própria obra, com descobertas como os arquétipos e o inconsciente coletivo. Na segunda metade da vida, Clint Eastwood deixa para trás seus personagens brutais e passa a dirigir filmes sensíveis. Bird, As Pontes de Madison, Sobre Meninos e Lobos. A mudança lhe valeu o status de grande artista e um Oscar, por Menina de Ouro. De uma maneira muito discreta, a gente percebe como Francesca está oprimida, né, pela situação, pela rotina. Ela tem uma sensibilidade ali, ela coloca a música, está ouvindo, a filha chega e troca o rádio assim como se ela não existisse. E ela fica pensativa, olhando, transmitindo, não é, para a gente a ideia da pessoa que sonha, que imagina que poderia viver algo além daquilo que lhe está sendo oferecido pela vida naquele momento. Jung falava, né, exatamente disso, da metanoia, da metade da vida, porque ele acreditava que durante a primeira metade a gente, de certa maneira, se adaptaria ao mundo externo, constituindo família, tendo uma profissão, muitas vezes conseguindo uma estabilidade econômica e chegando num ponto que muitas vezes é o que a gente acreditou que seria a nossa realização. O dia que eu tiver, que meu filho entrar na faculdade, aí eu vou ficar tranquilo, o dia que eu ganhar tanto, o dia que eu chegar a tal cargo. E a gente pode eventualmente chegar lá e olhar e dizer, bom, não é isso, isso não me preencheu, isso não me satisfez. E aí então a gente é obrigado a inverter o nosso olhar e buscar profundamente dentro da gente o que é que faz sentido, onde é que está o significado profundo da minha vida. Então, essa integração com este outro eu desconhecido, que é muito favorecido, então, pelo amor. A pessoa que está, como ela aparece já nessa cena, aberta, ela parece que está assim, ela diz,
eu queria ficar sozinha esses 4 dias. Eu não é por nada, mas eu não gostaria que vocês ficassem aqui. Eu queria um tempo para mim. Este tempo realmente vai ser para ela, no sentido de ela poder entrar em contato com o que ela tem de mais profundo, no caso, a capacidade de amar. A personagem de As Pontes de Madison, Francesca, está sozinha. Marido e filhos viajaram. É justamente nesse momento da sua vida que batem em sua porta. Lá está Robert, o homem que seria seu grande amor. Coincidência? Para Jung, a palavra é sincronicidade. Na sincronicidade, eventos sem relação de causa e efeito se unem pelo significado que tem na vida de uma pessoa. A sincronicidade exige ser compreendida. As revelações que ela traz podem ser mais que mera coincidência. Quando os arquétipos estão para ser ativados, o campo psicológico recebe uma energia particular que convida à sincronicidade, que é o surgimento de um fenômeno externo que se complementa com o interno. E há, então, a manifestação do arquétipo da conjunção. Francesca tem uma personalidade calma, estruturada, dedicada à família, mas o arquétipo do seu ânimos, na metanoia, está constelado e ativado. E ela está propícia para um acontecimento qualquer externo, que ela não planejou, que ela nem imagina, mas que o seu arquétipo central, o seu self, está ávido por realizar. É o conjunction da metanoia. E é neste campo arquetípico que, então, surge a personalidade de alguém, Robert, que procura uma ponte. E a ponte é um símbolo muito interessante, porque primeiro, para existir uma ponte, tem que haver um rio. E o rio é uma água em movimento, né? Uma metáfora da própria vida, daquilo que está sempre correndo e que vai, em algum momento, desembocar no oceano, como a gente também sabe que a nossa vida, em algum momento, vai desembocar no cosmos e a gente volta para a natureza de onde a gente veio. Essa possibilidade, então, de atravessar o rio e unir as suas duas margens, né, vamos dizer, esses dois lados da vida, esses opostos, isso é dado pela ponte. Né? A ponte como aquele elemento de união, até a própria dinâmica que vai favorecer a comunhão dos dois. E é justamente quando, então, por sincronicidade, ele bate à porta de Francesca, querendo que ela informe o caminho para uma ponte. Ele no meio da vida, ela também no meio da vida. Outras sincronicidades. De repente, uma cidadezinha minúscula na Itália, onde ela nasceu, que ele conheceu. E por que conheceu? Sentiu o lugar bonito, desceu do trem e ficou. Que demonstração de sensibilidade. A ânima do homem, quando aflora, ela traz a sensibilidade. E o ânimos da mulher traz o periscópio do submarino que busca o encontro, uma grande atração, algo que é curiosidade, que é o novo e que é tão forte, porque significa tanto no processo de individuação, que vai aos poucos se tornando irresistível. A delicadeza dele chama a atenção de Francesca.
logo no início, ele já observa o cheiro da terra, né? Quer dizer, é uma coisa muito sutil, muito delicada, e ela já vai prestando atenção naquilo. Quer dizer, um homem que é capaz de descer de um trem pela beleza. Como? Então, inicia aí entre os dois um diálogo, um companheirismo. Ele começa a participar da vida dela, assim, ainda que breve, né, por pouco tempo, mas como alguém que dialoga, alguém que está ao lado, alguém que a ajuda nas tarefas de casa, alguém que a vê e que compartilha com ela, então, esses pequenos momentos do cotidiano. Isso, para ela, é uma novidade. A gente viu como era a relação familiar, que as pessoas estavam envolvidas, cada uma na sua vida. Então, ela começa a perceber que ela pode ser ouvida, que alguém tem interesse em saber quem é ela, né? Perguntar para ela sobre a vida, o que ela sente, o que ela faz, o que ela quer, né? Como é a família. E essa possibilidade de ser ouvido pelo outro, de ser visto, de ser considerado, isso é uma marca da alteridade e isso é fundamental para uma relação poder se desenvolver de uma maneira simétrica. E é isso que ela vai perceber que é possível na relação com ele. E nós notamos que a Francesca é muito determinada. Num primeiro momento, parece que ela é uma dona de casa ali, naquela fazenda, um lugar ermo, distante, uma cidadezinha muito pequena, todo mundo se conhece, sabe da vida de todo mundo e tal. Mas ela tem uma força interior e uma coragem, porque ela vai sentindo e vai realizando, ela banca aquilo que ela está vivendo naquele momento, ela não se encolhe, ela tem essa firmeza interior que é uma, vamos dizer, uma dificuldade, um desafio muitas vezes para a mulher, em função inclusive da questão cultural, do papel que foi desempenhado durante milênios pela mulher, que é a firmeza e a segurança e a objetividade para afirmar o seu mundo interno, né? É muito mais comum hoje a gente encontrar mulheres que são capazes de trabalhar, mulheres de negócios, administram o dinheiro, a empresa, o que for, mas na hora de terem a afirmação do seu sentimento, da sua vivência, de algo que é muito subjetivo, muitas vezes elas têm dificuldade. E aí a Francesca dá, assim, um show de afirmação. Então, ao lado dessa força, a sensibilidade dele, quer dizer, é um componente, ou são componentes nas personalidades da mulher e do homem, muito atuais, no sentido desta ser a grande busca. O homem sensível hoje é muito mais, vamos dizer, almejado do que o homem que tenha um status ou dinheiro. A gente vê, às vezes, enquetes, essas coisas, a mulher quer um homem sensível, um homem que a acompanhe, que converse com ela, que possa trocar. E a profundidade, então, da relação que esse casal vai estabelecer é muito grande. Quer dizer, a coragem dela de se entregar, de se envolver, de se abrir para aquilo que ela de fato está sentindo, e ele também, né, leva os dois a uma profundidade muito, muito, muito grande. Tanto na relação com o outro, como a gente poderia dizer na relação com o próprio amor. A maneira como eles vão lidar com o amor é uma maneira muito profunda, decorrente dessa abertura para a plenitude que eles têm, né? A fidelidade à verdade. Eles entram tão intimamente em contato consigo mesmo e com o outro, que isso vai conduzi-los a uma ampliação de consciência e a uma forma de lidar com o amor muito especial, muito extraordinária.
vocês estão falando muito em amor, mas isso foi amor ou foi uma paixão? O que nós assistimos aí é a passagem dessa paixão para o amor, porque ela convive com ele dentro dela para toda a vida, né? E até para depois da vida. Ela busca, através dele, essa transcendência, né? Ela pede para que as cinzas sejam jogadas no lugar onde as cinzas dele foram jogadas, para que ela possa ter, depois da morte, o que ela não teve em vida, né? Então, ela transforma aquilo que seria uma paixão num amor, em algo significativo para ela ao longo da vida. Uma paixão que surge uma vez na vida. O que fazer? Saltar para o desconhecido ou permanecer no que é familiar? As Pontes de Madison fala dessas escolhas. Um filme que mergulha nos encontros. O encontro da personagem com o ser amado, o encontro do amor com a verdade, o encontro de cada um com a sua própria essência. Verdade e amor estão sempre juntos. E, no caso da metanoia, desse encontro profundo da ânima e do ânimo, trata-se da revelação de uma verdade profunda sobre a natureza da individualidade do ser. Por isso Jung chamou isto individuação. E essa revelação necessita coragem, necessita uma dedicação, uma abertura, uma honestidade, uma dignidade, uma sensibilidade muito grande para não fugir ao seu próprio destino. Então, é a própria vivência da verdade dentro do amor que este casal encontra. A paixão absorve a personalidade das duas polaridades de tal maneira que as funde numa só. A pessoa perde a noção da sua identidade, confunde-se com a do outro. Aqui, o equilíbrio da personalidade, a profundidade da personalidade dela permite que dentro da tensão da paixão intensíssima, que indiferencia as duas personalidades, ela consegue perguntar-se, manter-se: quem sou eu realmente? Como devo construir a minha individuação? E coloca para ele a impossibilidade da sua separação e deles irem-se, ela abandonando sua família. Foi um gesto incompreensível para muitos, decepcionante talvez para muitos outros. Mas cada um tem a sua individuação. Cada um precisa perceber dentro do seu self, do seu arquétipo central, a realidade da sua identidade profunda e maior naquilo que ele vai optar como a bússola do seu destino. E é isso que ela faz. E para a decepção dele, ela diz que continuará casada. E ela faz isso dentro de uma alteridade tão profunda e tão autêntica que ela é capaz de falar que para que eles possam permanecer juntos e este amor continuar vivo, ela tem que permanecer longe dele. Então é aparentemente uma contradição, mas ela diz: se eu for com você, o peso de eu abandonar minha família vai ser tão grande que rapidamente o que a gente tem de profundo e de bonito vai se deteriorar.
Então, a maneira de para que nós possamos permanecer juntos, nós vamos ter que ficar separados. Isso é de uma alteridade, né, que é algo que a pessoa apenas que vive pode compreender, a pessoa que conhece essa experiência, porque se a gente pensar linearmente, causa e efeito, é o oposto. Para ficar junto, eu tenho que estar junto, não tenho que estar separado. E é isso que ela vai viver numa demonstração de uma grande capacidade de exercer a função sacrificial, que é a função da personalidade necessária para a gente buscar algo que está mais além. A gente, para fazer um sacrifício, a gente tem que olhar para adiante. Porque se a gente ficar apenas na situação do momento, da satisfação, da necessidade, do desejo, do presente, a gente não sacrifica. E aqui ela coloca claramente essa delimitação. A importância da família, a importância do amor que ela sentia por ele, pelo Robert, e isso junto faz, então, com que ela decida não partir com ele. E aí, então, uma tensão dramática enorme, porque é proporcional ao tamanho do amor. Então, essa paixão muito grande que naquele momento é voluntariamente sacrificada. Não é uma mutilação. Eles não reprimem o que eles estão sentindo, eles não negam, eles não passam por cima, eles sofrem. Eles sofrem e enfrentam. E é essa possibilidade, então, de aguentar o sofrimento que pode levar a uma ampliação da consciência e a uma transcendência, que é o que ela vai viver, sendo capaz de contar essa história de uma forma tão amorosa, tão grata a tudo que ela viveu e deixar esse legado para os filhos. A união traz sempre também a separação, e a separação, o sacrifício, o contato com o arquétipo da morte. Porque a morte é a perda, só que dentro da vida, dentro da transformação do ser. E essa transformação do ser com a perda traz a dor profunda do sacrifício, de se deixar aquilo que passou para enfrentar aquilo que desponta e que precisa ser assumido. E essa relação, então, da alteridade com a morte, com a perda, com o sacrifício, com a ausência, é um mistério profundo da transformação do ser. Eles se preparam para a separação. Esse grande amor se mostrou inviável para continuar concretamente, posto que isto exigiria a separação de Francesca, e ela sente que esse não é o seu caminho. Ela precisa ficar com seus filhos, com seu lar. Mas o seu coração aí está desesperado. E a dor dessa separação a faz discernir profundamente valores muito imprescindíveis para a sua individuação, que coloca a vivência desse amor junto com a permanência com seus filhos. O que fazer, então? Reprimir esse amor para viver uma vida? Ou seja, ao invés de sacrificar, que significa tornar sagrado, reprimir e mutilar o amor, aí ela faz a grande síntese. A permanência com os filhos e a família, e com esse amor dentro de sua alma.
secretamente vivenciada por ela, sem que ninguém saiba no seu entorno, ela cultiva esse amor. E esse amor alimenta os anos finais de sua vida e a relação com seu marido e com os filhos. Esse é um exemplo do que a gente poderia dizer uma transgressão criativa. Ela transgride as normas, ela transgride aquilo que seria esperado dela, no entanto, ela o faz de uma maneira muito, muito criativa e enriquecedora para a própria personalidade. Ela tem uma liberdade interior extraordinária, embora ela se sinta ligada aos filhos pelo amor, ao marido pelo amor de amigo, ela permanece com este amor da família, mas se dando o direito de ser absolutamente livre para amar apaixonadamente um outro homem. Então é nessa síntese de personalidade e na tensão desses opostos que Francesca vai viver o resto da sua vida. Dentro desta intensidade amorosa e dessa perda sacrificial, Francesca, no meio destas emoções, se despede de Robert. Num olhar pela última vez. Um olhar que o diretor representa de maneira muito sutil e profunda, porque nós sabemos que as águas, as chuvas, têm um significado simbólico das grandes emoções. Diz o poeta que muitas vezes as lágrimas do céu choram pelos homens. E nessa vivência de separação, nessa dor, nesse sacrifício, Francesca passa a alimentar o resto de seus dias com o amor, com a saudade, com a lembrança. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Qual a grande preocupação de Francesca, então? Moral, afetiva e até mesmo cognitiva no seu processo de individuação, transmitir esse amor a seus filhos, para que eles soubessem o quanto ela foi capaz de viver profundamente a sua sensibilidade e realizar-se, e o quanto eles pudessem receber essa mensagem de amor para continuar o seu caminho na geração seguinte. E é isso que ela consegue com o seu diário e com o direcionamento da personalidade dos seus filhos, dizendo como não dar a eles, quem eu mais amei, a verdade mais profunda da minha alma. E se eu não posso dar em vida, quero dar-lhes depois da minha morte. O filme, neste momento, representa uma verdade psicológica muito profunda e importante, que é a realidade da memória, que armazena dentro de nós o significado daquilo que fizemos. Frequentemente, não estamos mais na presença objetiva das coisas,
mas dentro de nós carregamos para sempre aquilo que vivenciamos. E quando nos entregamos, quando realmente reconhecemos a importância de determinados eventos, condutas, fatos, manifestações, ideias, sentimentos, emoções, quando reconhecemos a sua importância dentro do nosso ser e do nosso destino, aquilo é um tesouro que carregamos e que nos ilumina, nos dá sempre a razão de ser desta grande viagem da vida.